Dia pessoal, hoje é dia 25 e no primeiro exercício de concentração é uma concentração em, acho que ele chama de agregado, de elementos agregados. Então, a gente vai observar objetos diferentes, mas uma ligação entre eles. É diferente de observar para todos os objetos e perceber todos os objetos na sala. Aqui já é uma coisa um pouco diferente. Um objeto está ligado ao outro, mas a gente pode escolher qual a ligação que está sendo feita. Então, por exemplo, aqui a gente pode concentrar nas duas latas, ou na lata e no lápis de cor, no lápis de cor e no pincel, na lata e no pauzinho de comer sushi, que está na mesma lata do pincel. Então, é só observar, e a gente pode fazer isso o dia todo, descansando, brincando com os netos, brincando com os filhos, com os animais, passeando, fazendo almoço, do jeito que for dá para fazer isso. Porque fazendo almoço dá para ver a panela, a água, a panela, o arroz, o prato e o garfo, a mesa, o prato e o garfo. Então é um exercício que é muito simples, como todos os outros, mas que traz muita informação, porque a gente deixa a desconexão de lado. A gente volta a ter consciência desses objetos e como eles são importantes para nós. E não é só isso que acontece, né? Porque aí a gente começa a ver também nos problemas, nas questões principais da nossa vida. Na verdade, a colher, o garfo e o arroz também é uma questão principal. O Grabovoi fala disso, né? Que tudo é importante. Mas eu quero falar assim, de um desejo, de uma angústia, de outros sentimentos. Essa informação chega lá e começa a fazer conexões. Olha, eu posso pôr o pauzinho de sushi num lugar que eu só usava para canetinhas, e isso pode trazer uma solução para mim. Por exemplo, eu quero contar, tem acontecido muita coisa, eu não sei como eu vou contar, porque antes eu estava fazendo coisas físicas que dava para ver. Então todo dia eu fazia um cartaz, lixava a madeira, fazia uma estante. Então era fácil de mostrar, olha, eu estou aprendendo assim com esses exercícios. Agora está um pouco mais, são esses elementos secundários, estão fazendo novas redes de comunicação. Então não é tão simples de mostrar essas redes de comunicação, mas com esse exemplo aqui, ó, do pauzinho de sushi, no lugar onde fica que já não é, né? Porque isso aqui não é um porta-lápis comprado e feito para ser porta-lápis, né? Era uma lata de comida de cachorro que virou porta-lápis. Então já tem essa história aí também. Mas, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho voluntário no abrigo de cães. E por causa desse trabalho voluntário, precisa de pessoas que falam português, porque a maioria deles são estrangeiros, eles são estrangeiros e é muito impressionante. Depois eu vou. Eu estou fazendo um texto para falar sobre o abrigo. Então eu descobri que tem pessoas da Rússia, da Bielorrússia, da República Tcheca, da Suécia, da Holanda, da Alemanha, do Brasil, que sou eu, são os voluntários. Mas para fazer um trabalho em supermercados e de pedir doação de alimentos, mas também de conscientizar as pessoas, essas pessoas não falam português. Então temos um problema. Vai ficar muito nas minhas costas e das poucas outras pessoas que falam português. Então, ao mesmo tempo, uma escola pediu para a gente ir lá fazer explicar. É um projeto da escola que fala comunidade na escola. Então, a pessoa lá, a diretora, não sei quem é, ela fez um convite para o Pegadas e Bigodes, que é o abrigo, para ir lá falar sobre o trabalho comunitário. E aí eu pensei, olha, então tá faltando gente que fala português.
Nessa escola, o que mais tem é gente falando português. Quem sabe a gente não une essas duas fontes de informação e faz o trabalho no supermercado com esses estudantes. Por que eu estou contando tudo isso? Por causa dessa coisa aqui, ó. Eu começo, o lápis de cor tá ligado com essa lata, mas essa lata também tá ligada com essa, que tá ligada com coisa de sushi, o pauzinho do sushi. Então eu vou fazendo novas ligações através da falta, através do que tá precisando melhorar. Que o Grabovoi fala disso o tempo todo nos exercícios. Veja tudo, escolha a melhor parte e o que precisar consertar, conserta. Resolve, melhora. Bom, o segundo exercício de concentração, 1890000. 1890000. 0124599999. 0124599999. E no terceiro exercício de concentração ele fala: venha para o pensamento de si mesmo. Utilize os pensamentos sobre si mesmo como um reflexo de si mesmo. Veja como você vê todas as pessoas. Veja como você vê todo mundo. Veja-se como você vê um galho de uma árvore, uma folha de uma planta, o orvalho da manhã ou a neve no peitoril da janela. Você verá as coisas que existiam e são eternas antes de você existir. Você vai ver que é eterno. E aí a gente começa a ver dessa perspectiva, como eu olho para um galho de uma árvore, eu olho para mim. Então eu começo a me ver com um pouco distante da autocrítica, um pouco distante das dores, um pouco distante do que a gente aprendeu como certo, e e vai misturando com essas outras informações, com esses outros exercícios, e assim eu vou podendo criar a vida que eu quero para mim. Isso é muito interessante, porque esse trabalho, ele é complicado porque a gente precisa criar. Tudo já foi criado, como disse o Grabovoi. Tudo que a gente pensar, tudo que a gente quiser, já foi criado. Ele fala que o universo tem regras muito duras. E a gente não pode inventar o que não foi criado. Mas para nós é tudo novo. Para nós pode ser uma coisa assim, nossa, é muito diferente de tudo que eu já fiz. Mas aí, o que eu quero falar é que a gente criticar os outros ou a si mesmo, a gente sabe fazer. Reclamar, ver defeitos nas coisas, ver possibilidades, também é fácil. O que é complicado é a gente pôr isso na prática e fazer do nosso jeito. Então, tudo foi criado? Foi. Mas a gente vai juntar uma lata com outra lata, que não aquela que está ali, ou com uma lata torta, ou uma lata, sei lá, o lápis de cor não é mais o lápis de cor, vai misturando tudo e vai fazendo do nosso jeito, da nossa forma. Essa é a coisa complicada, porque a gente não tem incentivo para criar o mundo, para criar o nosso mundo, a gente tem incentivo para criticar e ter autopiedade e essas coisas assim, que a gente sabe muito bem. Mas para criar a nossa vida do jeito que a gente precisa que ela seja, por isso que esses exercícios são importantes e por isso que esse canal não é cheio de pessoas. Porque as pessoas querem a fórmula, elas são motivadas pela ansiedade, pelo medo, e isso move. Agora, falar para elas que elas podem criar, isso assusta. Por isso é um trabalho tão profundo, é muito simples, muito delicado, mas é muito profundo. E eu estou me sentindo um pouco realizada, até de já conseguir falar um pouco do trabalho que eu vou desenvolver aqui, que começou a ser desenvolvido, porque eu nunca quis, com esse trabalho, com esse estudo, com esses vídeos, eu nunca quis ser rica. Para mim, riqueza e prosperidade é uma sociedade consciente.
o dinheiro, a casa chique, as viagens, o carro chique, isso não é a primeira coisa para mim. Para mim é uma sociedade inteligente, participativa. Então, eu sempre fiquei muito incomodada com essas pessoas que ganham milhões na internet, fazem cursos e ensinam a gente a falar e a pensar e a agir, né, amorosamente e tal, e estão cheias de plásticas e mostrando roupas. Não, algumas pessoas assim, eu via vídeos que assim, era só o óculos, o anel, a pessoa até agora se mostra inteira para poder mostrar a roupa toda, a casa, o carro. E eu ficava tão triste porque eu pensava, nossa, essas pessoas sabem tanto, elas têm um poder de comunicação tão grande, por que que elas não vão para uma favela ou para uma sociedade, assim, um grupo, como agora apareceu para mim, uma escola? Por que que elas não vão num lugar assim e testam o conhecimento delas, ensinando para essas pessoas? Não querendo que elas mudem, mas trazendo essa informação maravilhosa que agora a gente tem. E tá acontecendo comigo, era o que eu queria. Era o que eu queria. Eu tô processando ainda as ideias, mas já tá acontecendo. E isso tem muito a ver com o e-book, com o livro do Grabovoi de sucesso, Números para Sucesso nos Negócios, porque esse é o meu negócio. O meu negócio é tentar unir a sociedade no bem comum, de verdade. E quem vai trazer essa união, pelo que eu estou entendendo, é a necessidade de cuidar dos animais. É o sofrimento dos animais, ou seja, um problema que vai trazer a união de muitas pessoas que já traz com os voluntários lá, e vai trazer a união de outras pessoas, o supermercado, os estudantes, para resolver esse problema na sociedade. Não é pedindo ajuda na pobreza, o pobrezinho do cachorro está precisando comer. Não é isso. O pai é que está precisando entender que não pode abandonar um cachorro na rua e dizer para o filho, vamos passear na praia, mas o cachorro não pode ir. Porque depois, quando esse pai ficar velho, provavelmente esse registro que vai estar na criança vai falar, quando a pessoa fica velha ou quando eu quero me divertir, eu descarto, eu jogo no lixo. E do mesmo jeito que o pai fez com o cachorro, a criança agora adulta vai fazer com o pai velho. Então é uma situação muito, a gente vai do menos infinito ao mais infinito, que é o que o Grabovoi ensina o tempo todo. E mostra o que é importante e que os cachorros não são pobres. Eles são maravilhosos, eles estão sendo maltratados, a culpa não é dos cachorros. E isso muda toda a relação com os estudantes, com os voluntários. E é isso que eu acho que é o entendimento correto do mundo. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.